E aí galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula do canal Drake Tutoriais. E vamos novamente aprender no Excel 2010, então vamos lá. Vídeo passado, se não me engano, eu falei sobre a mesclagem de células, essas coisinhas assim. E agora vamos fazer uma coisa bem mais interessante, que seria a parte de gráficos. Então vamos aprender a colocar gráficos e a manipular um pouquinho, basicamente. Essa videoaula aqui eu não vou me aprofundar muito em gráficos, mas vou fazer pelo menos o básico e como é que funciona, como é que eu posso modificá-lo, e assim vai. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui, ó, pronto. Era bom a gente já ter uma tabela feita, então para não perder tempo, eu vou cadastrar aqui uma tabela de exemplo. Aí você faz no seu computador uma tabela de exemplo. Lembrando que sempre é bom você estar acompanhando a videoaula do primeiro vídeo até agora. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma qualquer, aí você também cria o seu computador. Pronto, eu criei aqui uma tabela simples de produto com seu valor. Então no caso eu queria criar um gráfico para saber qual é o mais caro, qual é o mais barato, e assim ficar visualmente mais bonito, para poder se ver melhor visualmente. Então vamos lá, vamos fazer essas coisas. O que eu vou fazer? Primeiro vou selecionar os valores. Então vou selecionar aqui os valores, ó. Selecionei. Feito isso, vou fazer o que? Eu vou colocar inserir coluna. No caso vou utilizar a coluna primeiro, depois posso mostrar os outros. Vamos lá. Coluna, aqui tem diversos tipos de coluna, 3D, tem 2D, tem visualmente diferente, assim vai. Mas nós vamos usar o primeiro, o básico, que seria coluna agrupada, que seria o mais comum e o mais simples, que é 2D. Pronto, e aqui ele mostrou um gráfico simples que a gente pode ver bem basicamente. Aí no caso aqui está mostrando todos com uma cor só e mostrando o valor de cada um. Porém a diferença é porque nesse daqui você não vê qual é o produto de que ele está se referindo. Então como é que eu poderia fazer isto? Eu selecionei aqui apenas os valores. Então no caso a gente poderia selecionar também o nome dos produtos e o valor. Então vou apagar esse gráfico aqui. Para apagar é só você clicar em cima aqui e apertar delete do teclado. Pronto, ele apagou. Aí no que eu vou poder mostrar com os valores, com o nome dos produtos também, eu vou selecionar aqui o nome e os valores, inserir coluna e coluna agrupada, que no caso vai inserir aqui dessa vez com o nome. Aí no caso aqui o gráfico vai mostrar bem a diferença entre cada valor e de cada produto. No caso, como vocês podem ver aqui, ele está mostrando com o nome bicicleta, tem aqui o valor que ela está se referindo. Computador, aí também tem aqui. O Excel automaticamente ele gera esses gráficos já com valores padrões para poder ele exibir bem feito, porque no caso ele faz uma média de cada valor e ele mostra. Então vamos lá. No caso aqui, ó, se eu for ver para imprimir, como é que eu poderia ver? Vou colocar bem aqui ao lado, embaixo, sei lá, você escolhe. No caso, abaixo da minha tabela de preferência. Aí eu vou tirar a seleção, só clicar em algum canto da célula aqui. Pronto, cliquei fora do gráfico. Se eu fosse ver para imprimir, como é que ele ficaria? Ele ficaria mais ou menos... Cadê? Imprimir assim. Cadê? Assim. Mostrando aqui a tabela e mostrando aqui o gráfico. Então, no caso, já está feito aqui o nosso gráfico simples. Se você quisesse uma coisa bem simples e rápida, estaria aqui. Só que no caso, nós podemos melhorar muito mais esses negócios aqui. Então vamos lá, no caso até eu vou ampliar um pouquinho mais, só que o problema de ampliar é porque o gráfico eu posso manipular pouco, então não posso aumentar muito o zoom. Então vamos lá, aqui está o gráfico, aqui é a mesma coisa. Se eu quisesse colocar ele organizadamente, ou seja, colocar ele classificado em ordem alfabética, eu pegaria, selecionar aqui bicicleta, que no caso seria um exemplo, até o último, aqui, classificar, colocar ele de A a Z e pronto. Ele já colocava em ordem alfabética. Porém, agora se eu quisesse que o gráfico fosse do maior para o menor, como é que seria? Ah, eis um detalhe. No caso, eu teria que classificar não por ordem alfabética, e sim pelo valor. Então o valor aqui ele teria que ser do maior para o menor. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui a mesma seleção. Porém, diferente do outro, não vou selecionar de bicicleta aqui, ó. Eu cliquei na bicicleta, que seria o primeiro produto, e arrastar para o valor. Vai ser ao contrário, eu vou clicar do valor para o produto, assim deixando o número branco aqui, ó, no valor. Aí no caso sim, eu coloquei classificar. Se eu colocar em menor para o maior, vai mostrar do menor para o maior. Maior para o menor é o que você está vendo. Então eu vou dizer que para poder ver do maior para o menor, então vou clicar aqui.
Feito isso assim, o gráfico ele ficou do maior para o menor. Então já fica visualmente muito melhor de se enxergar, muito mesmo. Então é isso, está aqui um gráfico bem organizado, porém vamos aprender a modificar um pouquinho mais ele. No caso, vamos clicar no gráfico e vamos modificar umas coisinhas aqui. Eu vou tentar resumir bastante as ferramentas de gráfico, porque são muitas coisas e às vezes eles modificam dependendo do seu gráfico. Às vezes, não são todas as vezes, mas vamos lá, design. Aqui o design, você pode perceber que eu posso modificar em cores diferentes. Aqui ó, aqui tá azul, mas eu posso colocar vermelho, verde, roxo, e assim vai. No caso aqui você pode modificar como você quiser. E é claro, você também pode ver outras cores aqui e deixá-lo com um efeito muito melhor. Exemplo aqui ó, um escuro com um azul claro, um azul com bezel. Aí no caso fica bem aqui desse modo. Então existe uma personalização muito legal do gráfico aqui no Excel. É claro que isso aqui é só o básico, para personalizar muito mais. Então vamos lá, vamos voltar para cá. No caso aqui eu posso alternar o tipo de gráfico. No caso eu escolhi o gráfico simples, porém eu posso escolher outros gráficos já existentes. Eu posso trocar de gráfico. Então eu posso clicar aqui, escolher como eu quiser, o gráfico que eu quiser. É claro que eu não vou modificar porque depois a gente vai falar isso mais tarde. Então eu posso salvar o modelo, que no caso aqui eu criei esse modelo, porém eu posso salvar ele para quando eu quiser utilizar depois em outro projeto, ele tá da mesma forma. Então é isso. E agora uma coisa muito importante aqui, alternar linha e coluna. O que seria isso? No caso, como você pode perceber, cada um dá de uma cor igual, ou seja, estão todos azuis. Então se eu quisesse que uma fosse de cada uma cor diferente, no caso eu teria que fosse o seguinte: se o meu computador estivesse na linha, deixa eu ampliar um pouco para vocês verem melhor. Ampliei, pronto. Se o computador aqui, ó, ampliar mais um pouquinho, ele tivesse na coluna A e aqui o valor tivesse na coluna A também, só que na linha 5, ele ficaria com um gráfico de cor diferente, porque seria uma série diferente. Então no caso seria mais ou menos aqui, ó, eu colocava aqui o computador e aqui estaria o valor dele. Então se fosse assim e o outro produto fosse aqui ao lado e aqui ao lado, aqui ao lado, aí sim ficaria com uma série diferente, ou seja, seria cores diferentes com produtos semelhantes. Só que no caso não é o caso, porque a gente sempre aprendeu a fazer de uma coluna só para produtos, uma coluna para valor e assim por diante. Então no caso, como é que eu vou ajeitar isso? Deixar cada um uma série diferente, porém um conjunto só. No caso, eu trocar aqui no design para alterar linha e coluna. Com isso ele vai alterar, ó. No caso aqui pode mostrar, o azul é o computador, o vermelho aqui é a geladeira, o verde, bicicleta, e assim vai, dependendo do seu produto. Aí aqui nesse 1, ele vai mostrar qual seria o conjunto que está se referindo, que no caso seria o conjunto dos produtos. Então no caso aqui ficaria um efeito muito mais legal, porque ficaria visualmente mais diferenciado de cada produto. Então é isso. Ok, vamos lá. Agora se eu quisesse o seguinte, aqui é um conjunto só, ou seja, o conjunto deste produto. Comparar dois tipos de loja. Por exemplo, aqui no caso, esse aqui são produtos de uma loja. Aí se vocês comparar com outros produtos das outras lojas, para saber qual é mais barato, qual é mais caro, para a gente fazer uma média para saber qual é o melhor para se comprar, qual é o mais barato. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia criar aqui outra lista ao lado. No caso aqui, vamos dizer que aqui vou mesclar essas camadas, já aprendemos a mesclar aula passada, não se esqueça. Vamos lá, cadê? Mescla, centralizar. Aqui eu vou colocar exemplo: Lojas do João. Pronto. É um nome bem legal para uma loja. Imagina só, Loja do João. Meu Deus, parece uma bodega. Vamos lá. Ah, no caso aqui vai ser a loja de quem? Deixa eu ver aqui. Loja do Pedro. E é claro, aqui eu vou colocar os mesmos valores para poder ficar diferenciado. Só que no caso eu vou colocar valores diferentes. Aqui ó, um computador, em vez de ser 1200, vou colocar 1400, por exemplo. Aqui embaixo vou colocar a geladeira de 400. Aqui eu vou mudar os valores para diferente. Então você escolhe aí também outra tabela para você poder acompanhar a aula, para poder você poder usar essas mesmas ferramentas que eu vou utilizar agora. E vamos lá, 100. Pronto, eu aqui criei os mesmos produtos, porém com valores diferentes, para poder comparar as lojas. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar esse gráfico aqui. Então o que eu vou fazer? Vou clicar no gráfico e apertar Delete do teclado. Com isso eu apaguei. Aí no caso o que eu vou fazer? Eu vou poder criar um novo gráfico com valores diferentes. Eu vou selecionar aqui o produto para o valor.
E aqui também eu vou segurar Ctrl do teclado, clicar com o mouse aqui em produto e arrastar novamente para os outros produtos. Com isso selecionei dois conjuntos de coluna em semelhante. Então eu vou colocar inserir coluna e aqui ó, coluna 2D. Com isso que ele fez aqui ó, ele pegou e criou um gráfico com tabela totalmente diferente do anterior que nós tínhamos criado, porque no caso não é mais uma série em si, são duas séries, que no caso ele está comparando aqui ó, o valor de uma loja, o valor de outra loja, que no caso era bom a gente diferenciar aqui, porque no caso pode perceber, o azul está escrito valor e o verde também é valor, então no caso vamos aprender a modificá-lo. O que eu poderia fazer? Eu podia simplesmente pegar o nome aqui, ó, não tem, ó, pra ir subir, valor aqui, no primeiro valor, eu poderia colocar assim, ó, valor 1, com isso, ele vai modificar aqui automaticamente no gráfico, então, valor 1, eu colocaria aqui, ó, valor 2, ficaria personalizado, só que no caso, poderíamos melhorar mais. No caso, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia, ao invés de colocar valor, aqui não tem valor 1 e valor 2, para poder diferenciar também, eu poderia colocar valor João, e no caso aqui ó, valor Pedro. Com isso, ele automaticamente colocaria aqui, e a gente poderia ver melhor o gráfico, como pode perceber aqui ó. No caso aqui na tabela pode ficar esquisito, mas aqui no gráfico que é o importante, é o que as pessoas vão mais ver, aí no caso ficaria muito melhor. E no caso aqui, como o produto é o mesmo, aqui ó, o computador é o mesmo para João e para Pedro, então eu poderia selecionar aqui no produto, ou seja, é só clicar uma vez aqui e clicar novamente, assim vai selecionar o produto, aqui o nome produto, então é só colocar delete, que ele vai apagar. E o que é importante aqui é mostrar o valor de cada um, eu poderia comparar para ver qual é o mais caro e qual é o mais barato. Bem, voltemos ao design. Pronto, o design aqui ó, eu posso escolher modelos padrões para poder melhorar o meu gráfico. No caso aqui ó, ao lado de selecionado, dados ciências gráficas aqui ó, layout de gráfico. No caso já tem uns já feito para poder colocar no meu gráfico. No caso aqui, isso aqui tá muito simples, mas eu poderia personalizar melhor. No caso o primeiro aqui, eu mostraria de uma forma muito semelhante que eu já está, que seria esse daqui ó, que ele colocaria os valores aqui ao lado, o enunciado, com o nome dos produtos aqui embaixo, aqui os valores, e aqui o nome do título. No caso, poder colocar aqui, ó, qualquer título, por exemplo, tabela de comparação de produtos. Pronto. No caso, eu colocaria aqui, eu poderia personalizar como eu quiser. Assim como se eu colocasse aqui uma vez, eu poderia colocar aqui, ó, página inicial, aqui pode modificar como eu quisesse, é só selecionar e colocar aqui ó, negrito, itálico, sublinhado, colocaria uma cor diferente, vermelho e assim vai. No caso você escolhe. Então vamos voltar para o design. Aqui no design eu posso escolher aqui outros modelos, eu vou mostrar só alguns, não vou mostrar todos. O próximo é o layout 2, aqui ele é um pouquinho diferente porque ele não mostra uma linha mostrando cada valor de um tamanho específico. Como exemplo aqui ó, o anterior ficava bem aqui valores aproximados com uma linha ao lado. Com isso ele mostrava mais ou menos aproximadamente qual era o valor do produto, mas não mostrava especificamente o valor. Aí gera um ponto negativo. Porém esse daqui ele mostra sim o valor de cada produto. No caso aqui ó, o micro-ondas tem 230 para um, 200 para outro. Aqui ele compara perfeitamente. Ele fica mais enxuto, porém eu tenho um problema. Aqui, vamos perceber, antes aqui tinha um valor de um produto, não era? Aí aqui nesse gráfico ele mostra o valor do produto, só que o produto não é um valor, é o nome do produto. Então no caso, para poder apagar esses zeros que estão aqui, que era para se referir ao produto, nome do produto, é só apertar delete. Com isso vai apagar e apagou seus problemas, né? Ele tirou seus problemas. Então no caso vou deixar como é que estava para poder comparar com os outros. Vamos para o próximo. Nesse daqui, ele também é muito semelhante, só que no caso, ao invés de ficar ao lado o valor do enunciado, as coisas do enunciado, aí vai ficar embaixo. E assim vai, tem muitos tipos de comparações que eu poder fazer, só que eu não quero me aprofundar em muitos, poder não ficar enrolando e falar coisas repetidas. Então no caso, agora sim vamos pular, vou colocar como é que estava o primeiro, aqui o primeiro. Pronto, o design só vou explicar isso mesmo, isso aqui é o principal do design. Agora eu vou explicar rapidinho sobre layout e formatar, e na próxima videoaula eu vou explicar profundamente mais sobre os gráficos. Então vamos lá.
Layout aqui, eu posso modificar muitas coisas, como colocar imagem, formas, caixa de texto, por exemplo, aqui, ó. Se eu quisesse colocar uma observação bem aqui, ó, colocava aqui, ó, caixa de texto, selecionava aqui, colocava aqui, ó, uma observação qualquer. Então, apagar isso aqui. Layout. Aqui, título do gráfico, eu poderia colocar um título, só que no caso o meu já tem um título. Eu poderia colocar título nos eixos, ou seja, um aqui embaixo, um título aqui embaixo, um aqui ao lado, outro aqui ao lado. E assim vai. Aí no caso aqui, como não tem os rótulos de cada um, lembra que isso aqui tinha dificuldade, que aqui não mostrava o valor de cada produto, mas só aproximado. Aqui nessa opção de layout, ó, rótulos de dados, eu posso selecionar sim um rótulo em cada um. Aí no caso eu posso colocar no centro, extremidade interna, base interna, extremidade externa. Vou colocar na externa que é melhor. Pronto, aqui ó, mostrou o valor de cada um. E aqui é a mesma coisa, o produto eu posso apagar. Entendeu? Então aqui ele mostra sim o valor de cada um neste modelo. Então ele é muito personalizável. Pronto, essa parte aqui é o principal. Então formatar aqui eu poder personalizar melhor o meu gráfico, para poder ficar mais enfeitado, digamos assim. Por exemplo, colocar uma borda aqui, ó, uma borda azul. Colocar ele preenchimento roxo, verde, e assim vai. Eu posso personalizar como eu quiser. Então isso aqui é muito personalizável. Aqui também é uma coisa da cor das fontes, aqui ó. Poder modificar, para poder colocar um efeito melhor, personalizar a cor, o sombreamento e assim vai. Eu não vou me aprofundar nisso também. E aqui tem a largura e a altura do gráfico. Ó, eu posso aumentar a altura, como eu quiser. Estou aumentando. E agora eu vou diminuir. E assim também posso aumentar a largura. Aumentar a largura e a altura. Pronto, galera, isso aqui é só o básico dos gráficos. Próximo vídeo aula eu vou me aprofundar mais, mostrar outros tipos de gráficos e também personalizar melhor os gráficos. Então, é isso. Como foi que ficou o nosso resultado aqui, ó? Vamos ver como foi que ficou. Ficou deste modo aqui. Opa, tenho que tirar a seleção do gráfico. Ah, lembrando, se por acaso eu quisesse imprimir apenas o gráfico, como é que eu fazia? Eu clicava no gráfico para poder selecionar ele e assim, eu já cliquei nele. Agora eu vou em arquivo, imprimir. E aqui ele ia imprimir apenas o gráfico. Então, estaria certo. Porém, se eu quisesse imprimir o gráfico e a tabela, eu clicaria fora. Pronto, cliquei fora. Vou aumentar isso aqui. Cliquei fora, colocar arquivo, imprimir. Aí vai selecionar toda a tabela. Aqui, ó, vai mostrar tudo. Então, no caso aqui, você pode personalizar onde vai ficar a tabela do gráfico e assim por diante. Pronto, é isso. Qualquer dúvida, pergunta nos comentários. Se gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. E é claro, caso não é inscrito no canal ainda, se inscreva no canal para poder acompanhar esta série do Excel e também de outros programas, também do Microsoft Office. Então, é isso. Até a próxima. Falou!